ministrando e ensinando realmente como praticar aquilo que nós cremos. Amém? Então, não deixe de estar conosco. Eu quero falar um pouco com vocês hoje, nos minutos que eu tenho, sobre crise. Diga crise. Diga assim para quem está falando: você está em crise ou você está em Cristo? Ou você está nos dois? É possível estar em Cristo e estar em crise? Com certeza é possível estar em crise mesmo em Cristo. E é por isso que eu quero compartilhar, sabendo que você está em Cristo e sabendo que você pode estar em Cristo e em crise. Porque as crises fazem parte da nossa vida, e a palavra crise, embora assusta, não é uma palavra que deve ser entendida só no sentido negativo, pejorativo. Crises não significa ser ruim ou bom, o fato de ser crise. A questão é o que você faz com ela e o que é essa crise em nossa vida cristã. Então, com certeza você já esteve ou está ou estará passando um momento de crise pessoal. Crise é um pouco amplo, você pode olhar o aspecto da crise econômica, há crises que são generalizadas, há crises que são instaladas numa sociedade, mas eu não me refiro a essa aqui hoje, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do aspecto da crise pessoal. Momentos de crise pessoais são normais com pessoas normais. Se alguém nega que pode ter uma crise ou passar por crise, provavelmente ele já está em crise. Só de falar isso, porque não é normal uma pessoa que pensa assim estar vivendo uma vida plena. Então, não tenha vergonha de ter as suas crises. Nós vamos falar sobre alguns tipos de crises, entender um pouco delas e o que nós temos que aprender no meio das crises e poder responder diante disso. Há pessoas que expressam mais momentos de crise. Há pessoas que não mostram nada em momentos de crise. Cada um tem uma forma de expressar o momento que passa, não é verdade? Mas eu tenho certeza que é um assunto que faz sentido para você. E eu espero que pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra, possamos juntos aqui hoje aprender mais sobre como responder a Deus nesses momentos. Amém? Então, crise pode ser entendido, quero tentar ser o mais prático possível, não tão teórico, mas momento em que as coisas fogem do controle. Momento que você sente que não está liderando completamente uma situação, pode ser um momento de crise. Então, crise tem a ver com um aspecto de caos, tem a ver com um aspecto de insegurança, tem a ver com um aspecto de eu não tenho total domínio sobre o assunto. Toda vez que nós, homens e mulheres, nós seres humanos, não temos pleno controle das coisas, é normal ter uma sensação de crise, de impotência, uma sensação de que as coisas não vão dar certo. Mas as crises podem acontecer também não só quando eu perco o controle de algo. As crises podem acontecer, eu posso passar por um momento de crise, de instabilidade. Você pode, quando falar crise, você pode pensar em instabilidade, diga instabilidade. Então, para você ter uma ideia, só para clarear a sua mente, você poder entender do que nós estamos falando, já ouviu falar aquela frase, o casamento de alguém está em crise? É porque, embora eles estão casados, eles passam um momento de turbulência, de problema. Quem aqui já viajou de avião? Levanta a mão bem alto, já viajou de avião? E você, muita maioria, mas você que não viajou de avião, com certeza Deus vai preparar uma linda viagem para você, amém? Não posso deixar de dar uma boa nova e liberar a graça sobre a sua vida, porque isso faz parte, você vai viajar a muitos lugares ainda, amém? Mas isso não define quanto você é abençoado ou não é uma experiência legal, mas você, mesmo que você que não viajou, sabe que um voo pode enfrentar um período de um período em que talvez dê a impressão que você não tem total controle, dê a impressão que as coisas não vão dar certo. Talvez alguém, em um momento de turbulência num voo que não é acostumado, tenha certeza que vai morrer ali, porque ele se sente inseguro, ele está no céu, ele não está pisando na terra. Então, geralmente, a primeira vez que alguém voa de avião, a própria decolagem é um momento de crise, porque você sente o quê? Inseguro, instabilidade, crise. Então, crise financeira, pessoal também, eu estou em crise. Mas, geralmente, as crises são emocionais. Essas crises que eu estou falando de um modo geral, para você entender o aspecto de instabilidade, um aspecto de turbulência, um aspecto de não sei o que fazer. Então, por exemplo, geralmente você tem uma sensação de crise quando você precisa fazer algo que você não sabe também. Então, por exemplo, todo mundo geralmente tem uma crise antes de fazer uma prova, porque você não sabe quais serão as questões. Quanto mais alguém é ansioso, ele quer saber logo o que vai acontecer, ele tem pressa, mais crise ele passa. Por quê? Porque ele não sabe quais serão as questões. Ele estudou um monte de coisa, e ele está pensando enquanto ele estuda, estou estudando coisa que não vai cair. E é capaz de não estudar aquilo que vai cair. Isso vai aumentar ou diminuir sua crise. Quanto mais desencanado você for, menos crise você passa. Mas todos passam por uma crise com aquilo que você não conhece. Faz sentido para você isso?
Então, geralmente, aquilo que eu não conheço, porque muitos têm crise quanto à vida emocional, quanto a casamento? Porque ainda não conhecem sobre o assunto? Não. Porque ainda não conhecem, talvez, a graça e a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. E aí ele duvida que pode acontecer algo. E aí, inclusive, isso aí dá margem para o pecado. Você vai dar um jeito de se arrumar com alguém, com medo de Deus não preparar alguém. Perceba que o aspecto da crise vai definir seu comportamento e como você lida com ela. Amém? Então, todas as crises, elas têm uma tendência. A tendência de te levar ao desânimo. Diga, desânimo. Alguns, normalmente, de crise, que eles têm a tendência de desistência, de desistir. Diga, desânimo. Diga, desistência. Geralmente, momento de crise, a saída mais fácil, a saída mais rápida é desistir. Sabia disso? Então, eu estou fazendo curso de inglês com o professor Bruno Carvalho, e ele é incrível. Temos aqui também a professora Maiara, que também é uma professora incrível, muitos aqui fazem com ela. Inclusive, temos que oficializar as datas, os horários que eles podem dar aula, fazer uma turma aqui em Santo André, na Move, né? Para você não ficar ali boiando, naquele Move News ali com o canadense falando groselha, falando coisas legais. Então, basicamente, eu lembro que eu estava fazendo uma aula com ele, e aí eu faltei uma aula e fiquei meio perdido, e aí fui numa aula que os outros alunos tinham ido na anterior, e eu passei vergonha. A minha vontade é desistir quando acontece isso. Por quê? Porque eu não quero enfrentar um desafio que eu não me sinto preparado. E essa fase, adolescência, juventude, decisões, escolhas, novos desafios, vão dar muitas vezes a sensação de que eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, e podem nos dar uma ideia diabólica de é melhor nem enfrentar, é melhor desistir, é melhor fugir. Só que fugir nunca resolve, porque a necessidade sempre bate a porta, porque o propósito sempre vai te chamar. É Jonas fugindo de algo, no final cumprindo o propósito. Precisava ter passado por tudo aquilo? Quem conhece o livro do profeta Jonas, e conhece a história lá da barriga da baleia, vê, no final das contas ele teve que enfrentar. O quanto vai ser doloroso, você define. A sua fé define o quanto vai ser doloroso, mas a vida vai bater na porta. A menos que você decida ser um vegetal. E decida viver a sua vida envelhecendo e sendo alguém que não cumpre o propósito de Deus. Então, tem pessoas que lidam muito bem com o momento de crise. Respondem muito bem. Existem muitas crises. E interessante que nós temos que entender o porquê que elas acontecem. Interessante que a crise sempre tem a ver, grava isso, com o lugar para onde você está olhando. Diga assim, a crise tem a ver com o lugar para onde eu estou olhando. Quando você olha para as suas limitações, geralmente você tem uma crise, a crise da limitação. O que é a crise da limitação? Você vai entender o que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo aqui do curso de inglês, é uma crise de limitação. Eu estou limitado quanto à minha capacidade ou quanto ao meu desenvolvimento com a língua. Eu tenho uma crise, eu não quero enfrentar. A crise da limitação é quando você está diante de algo que você sente incapaz de fazer. Seja profissionalmente, financeiramente, ministerialmente. É a crise, o Aidan estava falando, né? O Aidan tem um público que quer evangelizar como ele é um evangelista. E quando ele coloca um vídeo ensinando como fazer, é as coisas que mais bombam. Pessoas procuram, elas querem. Por quê? Muitas pessoas querem evangelizar, mas não evangelizam porque olham para a sua incapacidade de fazê-lo. Eu tenho vergonha. Eu não sei usar as palavras. Eu não sei me comunicar. Eu lembro a primeira vez que mandaram eu dar o testemunho numa célula, e eu lembro disso porque esses dias eu vi minha filha, Ana, se preparando para dar um testemunho numa célula. A primeira vez que me chamaram para dar testemunho de uma célula, eu fiz umas 3 páginas. Até inventei mentira na minha história. Comecei a inventar umas mentiras, coisas que eu não passei. Eu tinha colocado uma vez, por 2 segundos, um cigarrinho de maconha na boca. Já falei que eu tinha fumado com os malucos na escola, para ter mais impacto no testemunho. Mas eu lembro que, você não tem ideia, diante de Deus, a primeira vez que eu falei numa célula, não dá para descrever em palavras o tanto que a minha camisa ficou molhada, suada. Quantos acham que eu falo um pouco rápido? Não respondem, em nome de Jesus. Mas se você tem uma ideia, eu falei durante uns 20 minutos seguidos. E a maior tristeza foi que ninguém entendeu nada. Suando, vermelho. Eu estava sentado, eu lembro como se fosse hoje, cara. Nossa, estou até ficando em crise aqui já. E eu fiquei sentado num tapete, diante de Deus, eu queria afundar assim no tapete, ser engolido pelo tapete. E eu lembro que, para falar alguma coisa, nossa, era terrível. No final, não contei mentira nenhuma, porque eu só escrevi. Aí, eu não sabia se eu olhava para o papel e lia, se eu olhava para as pessoas. A questão é, quando acabou o meu momento, e eu percebi que foi uma lástima,
eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais vou falar numa célula. E hoje eu estou falando para mais de 700 jovens. Entende? Então, pensa em algo. Nem 700 tem aqui, estou até inventando coisa também. Mas tudo bem. Porque eu falei esse nome. Mas é por aí. Passou hoje aqui 700 pessoas, segundo o Ibope, Datafolha. 3.000 pessoas, ativistas, claro. Vamos lá, cala a boca, André. Então, olha só, limitação. Quem aqui já olhou para você e ficou em crise? Ou para a sua capacidade? É um tipo de crise, mas por quê? Para onde você está olhando. Tem gente que olha para a própria história, diga, minha história. E você fica em crise de olhar, olha o pai que eu tenho. Olha a família que eu nasci. Olha o que fizeram comigo na infância. Olha as oportunidades que não me deram. Olha o dinheiro que eu não tive. Olha a roupa que eu não tive. E você começa a olhar para a sua história e você fica em crise, ou seja, instável, inseguro, com vontade de parar, desanimado, a olhar para a sua história. E às vezes, muitas pessoas estão tendo ações, atitudes, você está julgando elas, mas é fruto de um olhar para a própria história. Ele acha que o tempo todo tem que conquistar o amor, a atenção das pessoas, porque no fundo ele nunca teve atenção. Eu não quero dar uma de psicólogo aqui, nada contra, senão apanha em casa. Minha esposa é psicóloga. Mas onde eu quero chegar com você? Eu quero chegar que quando você olhar para a sua história e tentar achar na sua história, no seu passado, os motivos do seu propósito, você vai falhar. Porque não tem a ver com a sua história, tem a ver com a história de Deus na sua vida. Tem a ver com a história de Cristo na cruz por você. Se você olhar para a sua história, você pode ficar em crise. E até os que têm uma história que todo mundo acha que foi maravilhosa. O cara que tem uma família estruturada, ele vai ter uma crise em relação à história dele, por algum aspecto. Então eu já vi gente ter crise porque se afundou no mundo. Mas eu casei com uma mulher que tem crise às vezes porque não conhecia as músicas do mundo, porque o pai não deixava. Vocês ficam cantando música? Eu não sei. Eu não tive oportunidade, não tenho nem testemunho. Não sei nem onde é que me converti. É a Esther, minha esposa. Por quê? Olha só, eu lembro que eu tinha uma crise danada quando me converti. Eu falava assim, porque eu era perseguido em casa. Meu pai me atrapalhava o processo. Meu pai e minha mãe, quem aqui já foi perseguido dentro de casa? Para você não vir para a igreja. Então, você sabe o que eu estou falando. É horrível. E olhava para os irmãos que os pais eram crentes, ajudando, pagando o encontro, pagando o evento, incentivando, eu falava, por que a minha história é assim? Por que meus pais não podem ser daqui da igreja? Porque parece que é difícil só para mim. Vai sair o álbum Saudade do Tarzan. Então, aí você fica cantando essas músicas só o tempo todo. Olhando para a sua história e ficando melancólico, para dentro. E paralisado, porque a crise tem o poder de paralisar se você ficar olhando para ela. Você pode ter crise olhando para um desafio grande. Tem gente que fica em crise só de olhar para o que Deus tem para ele. Mas quando Deus quer te mostrar algo grande, não é para te deixar em crise, é para te inspirar. E às vezes às vezes tem pessoas que quando você fala de algo grande, você acha que está motivando elas, você está acabando com a motivação delas. Porque no fundo ela tem uma visão de si mesma arrebentada. Deus falou, cara, eu estou prometendo uma terra maravilhosa, mana, leite e mel. Mas quando os espias olham aquela promessa, olham a terra que Deus prometeu, arrancou eles do Egito, eles se animam ou desanimam? Eles desanimam, porque lá eu vi gigantes. E nós éramos aos olhos dele como gafanhotos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É uma crise diante do desafio. Uma crise diante de algo maior, uma crise diante de algo que ele acha que não pode fazer. Mas como Davi agiu diante de um gigante? Olhando para o gigante, o que fez Davi não ter medo de um desafio maior que ele, que Golias era? Eu vou contra ti em nome do Senhor. Você pode olhar para você pode olhar para a sua história, você pode olhar para o desafio grande, tudo isso vai te deixar em crise. Você pode olhar para a frustração. Tem gente que porque falhou no passado tem medo de tentar de novo. Não passei no vestibular, não vou fazer mais. Minha célula fechou, não vou liderar mais. Eu estava discipulando alguém e ele desanimou. Não vou discipular ninguém mais. Abri uma empresa e ela fechou. Quero ser só um funcionário normal. Só que toda vez que uma frustração acontece com a sua vida, você não deveria paralisar, mas se você olhar para a frustração, você vai ficar em crise. Agora, tem um lugar que você olha e nunca fica em crise, quando você olha para Cristo. Então a crise tem a ver com onde você olha. Se você aprender a olhar para Cristo, o desafio, a limitação, a frustração ou a sua história é só mais um motivo para a glória de Deus se manifestar.
Quando cada coisa que pode te limitar se torna só mais um trampolim para você viver o que Deus tem para você, isso acontece quando você olha para Cristo. Por que olhar para Cristo faz tudo isso acontecer? Porque quando eu olho para Cristo, eu me torno como Ele é. Quando eu olho para Cristo, eu sei que eu sou amado. Isso me traz segurança. O amor lança fora o medo. A maioria das crises envolve o medo. O medo te paralisa. O medo de não vencer. A crise do pecado é uma crise terrível. O aspecto de você, cara, eu prometo para Deus e não mudo, eu tento e não mudo. A crise é qual? Que é da limitação em relação ao pecado, ao comportamento. Se você ficar olhando para você, não vai resolver. Mas em todas elas, se você aprender a olhar para Cristo, a contemplar Cristo, a ter uma experiência com Cristo, no meio de uma crise, Ele vai te colocar numa rocha que é mais alta do que você, e você vai poder cumprir o propósito de Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Agora você precisa entender as circunstâncias que te cercam, aquilo que está à sua volta. Então você vai perceber que quando você passa por algo, geralmente a pessoa responde errado por não saber. Aquilo é fruto de quê? Aquilo é fruto do que está acontecendo? O que está envolvido na circunstância que eu estou passando? Todos aqui estão passando por uma circunstância na sua vida. Pode ser boa, pode ser ruim, ou você nem sabe definir se é bom ou se é ruim. Mas tem uma circunstância. Tem uma circunstância. O que é a circunstância? São os fatos atuais. Diga, fatos atuais. Tem fatos atuais na sua liderança, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, seus dilemas, o que está passando. E as suas circunstâncias, geralmente elas não são automáticas, ou fruto de um acaso. Elas podem ter uma origem. O que você está passando, e eu não quero aqui tentar dizer que alguma coisa foge da soberania de Deus, ou que é só a sua responsabilidade que gera todas as coisas. Pelo contrário, você também não é obrigado a entender perfeitamente tudo que está acontecendo. Mas algumas coisas estão acontecendo na sua vida por causa de uma provação. Diga, provação. Provação é bíblica. Eu poderia citar versículos aqui com você, eu quero correr porque eu quero falar o que você faz nas crises. Mas a provação que você passa, pode ser que você não entenda como provação. Então quando você entende que está sendo aperfeiçoado por Deus na provação, vai ter uma postura diferente. Agora, se você acha que está sendo punido por Deus, você fica desanimado. Por que alguns desanimam na crise e outros ficam mais fortes na crise? Aí você fala, é resiliência. Tem a ver com resiliência, mas tem algo mais profundo. A visão que você tem de Deus e do que acontece. Você acha, porque houve aqui uma mensagem, e talvez a gente não tenha como pregar tudo em 50 minutos, que é do Evangelho da Bíblia, você ouve que é amado, que Deus é bom, que Ele vai fazer todas as coisas maravilhosas, tudo isso é verdade, e aí você passa algo ruim, você não consegue pensar que Deus pode estar te aperfeiçoando, aí você acha que é o quê? O diabo pintando e bordando na sua vida. Mas qual é a questão? Se eu estou sendo provado, eu tenho que me alegrar, entende? E aí se você não se alegra por não saber que é uma aprovação, você desanima. Tem coisas na sua vida que não são provações de Deus, nem tudo é provação de Deus. Tem coisas na sua vida que são consequências dos seus atos. A graça não removeu consequências. O favor, a graça é o favor imerecido, o amor de Cristo, que está disponível, que é maravilhoso, que tem que ser todo dia anunciado e contemplado, não elimina as consequências das suas atitudes. E consequência, o que é a consequência? Tentar explicar a consequência. É o acontecimento imediato da sua atitude, do seu ato. Então, você pode entender consequência a partir de qualquer ato físico. Dá um murro terrível na parede. Vê o que vai acontecer com a sua mão. É uma consequência, você vai ter consequências. Então, isso é importante você entender. Nós falamos aqui meses atrás sobre hábitos, sobre a sua crença entrar profundo no seu coração, a ponto de produzir um estilo de vida vitorioso. Porque aí você não vai ficar colocando culpa no mundo e na vida. Você vai entender que a fé que você tem, ela existe para funcionar. Ela existe para ser colocada no lugar certo e produzir uma vida correta. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então tem coisa que está passando que é consequência. E eu não quero aprofundar aqui no que você está passando, mas tem coisa que não é nem consequência nem aprovação. Tem coisa que é disciplina de Deus. E a disciplina de Deus não é má. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus disciplina aquele que Ele ama. Somente filhos são disciplinados. Disciplina na Bíblia, se for ver o original, o pastor Daniel sempre nos ensina, tem uma palavra que ela significa pediatra. É uma ação do pai de corrigir, de proteger. Diga assim, Deus, mais alto, Deus me ama tanto, que me protege, que me corrige, que me ensina. Você sabe que a primeira explicação para a disciplina é ensino, diga ensino. Sabe como Deus disciplina os filhos dele? A primeira maneira, sempre, através da palavra.
Sabia disso? Quando você abre na sua casa, no seu tempo com Deus, a Bíblia e começa a ler, isso já é uma disciplina. Por quê? É Deus te ensinando. O Espírito Santo, se você lê a Bíblia com o coração sincero e faça isso todos os dias, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, quero ver quem tu és, você vai ser sempre, se sua vida está desalinhada, comportamentos antibíblicos, pecaminosos, se está tendo problemas na sua vida, a palavra vai te mostrar. Eu não lembro de uma vez que eu não abri a Bíblia e li a Bíblia e não pude ver em Cristo áreas que Deus iluminou para eu mudar. Quantos podem dizer amém? É assim com você também? Ou você é muito bom e não tem nada para mudar? Interessante, quando você olha a palavra, isso é uma disciplina, mas não é só esse método. Se você for olhar a palavra que foi usada ali, há muitas, isso é profundo. Eu um dia pregar só sobre a disciplina de Deus aqui, amém? Porque isso não é ruim, isso é maravilhoso. Então, todo crente que eu conheço que quer tentar ter uma vida de pecado, de libertinagem, ele vai encontrar o maravilhoso Pai disciplinando ele. A segunda aspecto da disciplina, só para te contar, não vou contar os 4 passos da disciplina, senão alguns eu preciso contar dentro do contexto, eu posso ter problemas com você depois, porque eu não vou ter tempo para explicar, mas o segundo passo é a exposição, através de alguém. Alguém vai saber do que está fazendo e vai falar na sua vida. Então, Deus não prefere te expor, Deus sempre prefere te ensinar, mas quando você não ouve, ele tem que contar para alguém. Seja através de revelação, seja você mostrando sem querer, seja você esquecendo o celular e a pessoa vendo, não sei. Acredite, isso acontece. E Deus sempre expõe. Para quem não tem o costume de confessar e de conversar, Deus sabe expor. E a exposição sempre é para cuidar de você. A disciplina sempre visa proteger. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então tem coisas que você está passando, que está em crise, não sabe o que fazer, mas é uma disciplina. Quando eu estou sendo disciplinado por Deus, o que eu preciso? Ouvi-lo. Entender que eu sou amado. Não fugir da correção. Não chorar simplesmente no aspecto, por que Deus é assim? Não. Deus, obrigado, porque o Senhor está me ensinando. Se chegou ao ponto de alguém, se você for ser exposto, você tem que louvar Deus, o Senhor cuida tanto de mim. Cara, o problema é que quando você está lá, e alguém te chama para falar, olha, eu vi isso na sua vida, posso te ajudar? Você fica com raiva, cuida da sua vida. Quando você fala, cuida da sua vida para alguém que te ama, você está impedindo a disciplina de Deus, você quer ir para o próximo passo, que eu nem vou contar qual que é, da correção. Então, existem 4, mas eu não vou falar sobre isso hoje, deixa eu ser curioso, vou pregar sobre isso um dia, amém? E então você pode passar por várias circunstâncias. Por que é importante? Se eu entendo, se eu compreendo, se eu enxergo o porquê que eu estou passando por isso, o que eu estou passando? Será que eu estou colhendo coisas? Eu vou plantar diferente então. Eu vou olhar para Cristo, não vou ficar acusado, mas eu não vou ter expectativas erradas. Tem gente que fica se comparando o tempo todo. Tem gente que quer colher igualzinho todo mundo. Tem gente que ele fica se comparando, aí Deus, você abençoa o outro, isso. Mas você esquece que a graça te deu sementes. A graça deu sementes de graça. E você pode plantar. Estava ensinando os líderes essa semana, conversando com eles, sobre plantar e regar. A Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Mas a Bíblia também diz que nós plantamos e regamos. O crescimento. Aí Paulo fala, é Paulo que está falando, o apóstolo da graça. E ele está falando o tempo todo, olha, quem planta e rega não é nada. É Deus que dá o crescimento e que tem a glória. Mas existe alguém plantando e regando. Então, quando você entende que é, por exemplo, uma consequência ou uma semeadura que está acontecendo na sua vida, você precisa entender, uau, eu estou vendo isso, eu posso plantar coisas novas, eu posso olhar para Cristo. Então, qual que é a chave dos momentos de crise? Para onde você está olhando? Se você consegue olhar para Cristo, não importa se é provação, se é disciplina, se é uma consequência, uma semeadura, não importa qual que é a circunstância, não importa, você entendeu, mas é o mesmo lugar que você vai olhar, porque olhar para Cristo na provação é se alegrar porque Ele está te aperfeiçoando, olhar para Cristo na disciplina é se alegrar porque você tem um Pai guardando e protegendo você, olhar para Cristo no momento de consequência é, Deus, obrigado que eu posso ver a consequência agora, parar de fazer isso e ter uma grande colheita amanhã. Quando eu olho para Cristo, não importa a circunstância, eu não vou ficar condenado, acusado ou paralisado. Quando eu olho para Cristo, o sol da justiça que brilha, e eu sou aquecido, eu sou guiado, eu sou iluminado, eu vou sair da crise, eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Quando eu olho para o Senhor, eu sou atraído a não olhar mais para mim. Para que eu vou olhar para mim se Ele é tão mais lindo? Para que eu vou olhar para mim mesmo? Por que eu vou ficar olhando para as minhas limitações, se Ele é ilimitado, e Ele está em mim e eu posso viver sem limites? Para que eu vou olhar para a minha história, a parte ruim, o que me paralisa, se eu posso olhar para a linda história que Ele já planejou, porque Ele me ama?
Por que eu vou olhar para um desafio grande, se eu posso olhar para um Cristo muito maior? Quando você olha para Cristo, você sai da crise e você consegue desfrutar de tudo que Ele tem para você. Quantos podem dizer amém sobre isso? A primeira coisa que nós podemos fazer no meio das crises é aprender a vencê-las de forma interna. Diga assim: aprender a vencer as crises de forma interna. Por quê? Porque você vai ser tentado a passar uma maquiagem numa situação que precisa ser resolvida. Nós vamos ser tentados, e isso mais forte ainda na nossa geração. Por quê? Porque parece que agora é mais importante mostrar estar bem do que estar bem. Porque às vezes parece que é mais importante o que as pessoas pensam do que eu de fato creio. Então, quando nós entendemos que as crises não se resolvem externamente, mas internamente, nós vamos entrar para um processo que as pessoas talvez não vão ver, não vão aplaudir, mas que nós vamos resolver de verdade. Interessante que as crises vão vir. É interessante que eu gosto de um texto, quando Jesus conta uma parábola, ele compara a nossa vida a uma construção de uma casa. E ele diz que aquele que edifica segundo a palavra, a sua vida, ele é semelhante a alguém que construiu em cima da rocha. E aí vem os ventos, as tempestades, as ondas, e aquilo permanece firme. E ele diz que o homem que não tem a palavra, constrói a sua vida, é semelhante a uma casa, mas construída sobre a areia. E vem as mesmas coisas. Então ser crente não é passar por coisas diferentes, é permanecer pelas mesmas coisas que todo mundo passa. Agora, o que é interessante? Na hora que as coisas acontecem, o que define não cair a casa? Onde ela está construída, na rocha, o fundamento. Alguém consegue ver o fundamento? O fundamento não se vê. Você desfruta da consistência que o fundamento produz, mas você não vê o fundamento, você não vê a base, mas a base está lá sustentando tudo. O que Cristo está falando das palavras? O que te sustenta é aquilo que ninguém vê. O que te derruba é aquilo que ninguém vê. E se você está preocupado só no que podem ver, você não vai sair da crise. Você vai parecer que saiu da crise. E você não vai resolvê-la de forma completa. Porque a tendência é mostrar e não mudar. Porque é uma tendência maligna. Interessante que você precisa fugir da necessidade de mostrar que está bem. E desejar de fato estar pleno, completo em Cristo. Você tem que ter mais vontade de estar pleno do que postar estou pleno. E poste depois que esteja, não tem problema nenhum. Mas deseje mais estar de verdade. Quantos podem dizer amém sobre isso? Sabe, resolver de forma interna nos fala de resolver de uma forma profunda. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele conta que uma segunda semente, a primeira cai num lugar à beira do caminho, o diabo rouba a palavra, a semente é a palavra, a terra somos nós. A segunda ele diz que cai num solo, mas ele não tem profundidade. Diga, profundidade. E aí diz que, porque não tem raiz, quando o sol bate, e aí eu falei sobre provação, o sol aponta para a provação, quando o sol bate nesse aspecto do sol, seca e não frutifica. Por quê? Porque não tem raiz, não tem fundamento. Jesus explica, ele fala, são as pessoas que recebem com alegria, são pessoas que recebem com muita alegria a palavra, mas porque não tem raízes, eles não dão frutos. Que é isso? É gente que quer resolver tudo de forma superficial. Diga, superfície. Então, superfície é aquilo que todos podem ver. A superfície é o lugar onde tudo é visto, tudo é percebido. E há um valor naquilo que é superficial também. Não despreze aquilo que é visível. Porque, na verdade, aquilo que se vê a longo prazo, que permanece e pode ser visto, é um resultado da raiz. Amém? Agora, o que é interessante? Quando falamos de forma profunda nós temos o exemplo aqui da crise de limitação. Então, por exemplo, você se sente limitado. Lá dentro, você acha que não vai conseguir, você olha para a sua capacidade, você fala, não sei me comunicar, ou dizendo, não tenho dinheiro, ou você... É uma limitação, alguma limitação. Talvez você pense, eu sou feio demais, talvez você pense, não vai ter jeito para mim. Você pode resolver a crise da limitação na superfície. Você pode fingir saber daquilo. Você pode mostrar que sabe sem saber. Resolveu aquele momento, mas aqui dentro você continua em crise. E vai ter uma outra situação. E se você for agindo sempre assim, você nunca venceu. Onde vence a crise da limitação? Onde que eu venço profundamente a crise da limitação? No Cristo ilimitado que habita em mim. Mas enquanto eu estou preocupado em mostrar que eu não tenho limites, que eu sou bom, eu não estou preocupado, no bom sentido da palavra, em olhar para Ele, aprofundar nele. E lá só você dizer, Senhor, quero te falar que eu não consigo. Eu não posso.
João 15, Jesus, é verdade, eu sei que o Senhor sabe, mas eu descobri, nada podeis fazer sem mim, é verdade, eu não sei fazer nada sem ti, eu preciso da sua força, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua capacitação, conecta pessoas, me ajuda, me ensina, eu não saio daqui enquanto o Senhor não dizer que de fato o Senhor me chamou para isso, porque eu não duvido, se o Senhor me chamou para isso, se o Senhor confirma aqui hoje, se o Senhor assinar embaixo, eu vou crer que o Senhor vai me capacitar, mas eu não vou sem a sua capacidade. Eu não quero simplesmente um curso, eu não quero simplesmente mostrar para os outros, eu quero de fato que o Senhor coloque isso em mim, porque eu não quero fazer de forma superficial, eu quero fazer conforme a sua vontade. Vocês estão entendendo? Então você pode, todas as crises que você passa, você pode resolver de forma superficial ou de forma profunda. E eu vou te falar, quando você deixa Cristo resolver algo de forma profunda, é uma experiência completa. É uma experiência. E de tempos em tempos, você vai ter crise nas mesmas áreas, em diferentes momentos. E em diferentes níveis. E acredite, o diabo quer muito que você pare nelas. E Deus já deu tudo o que você precisa para você atropelar elas. Outra coisa, aprenda a contar com as pessoas certas nesses momentos. Diz assim, Deus me deu pessoas que me amam e podem me ajudar. Cara, toda crise te dá vontade de contar para alguém. Toda crise dá vontade de se abrir com alguém. A questão é com quem você se abre na crise. Interessante que momentos de crise, uma das piores sensações é se sentir sozinho. Só que o diabo sempre tem alguém para oferecer nesses momentos. E não tem neutralidade nos seus relacionamentos. Não existe relacionamento neutro. Tem gente que sempre corre para o lugar errado. Não importa a crise que você passa. Agora, o que você faz quando você passa por ela? Cara, é incrível. E vou te falar, existem pessoas que passam a crise e continuam fingindo, continuam mostrando, estão mal, não procuram ninguém, nem ruim, nem bom. Isso também já é um suicídio. Por quê? Porque não tem como, uma hora vai ter que tratar. As coisas não se resolvem automático. Viu lá que o dente precisa tratar? Ah, vou fechar a boca e esquecer. A dor só vai aumentar, você vai ter que ir um dia, de um jeito ou de outro. Então tem coisas, não adianta fingir que você não viu. Então a gente tem muita dificuldade em se abrir, em ser transparente, em procurar pessoas. O problema é que não vai resolver sozinho. Tem coisas que nós resolvemos sozinho, eu não vou aqui ser mentiroso. Tem coisas que você resolve sozinho, tem coisas que você aprendeu a ir em Deus de maneira individual e resolver em Cristo. E você recebeu fé para isso. Mas vão ter áreas da sua vida que você precisa de alguém. Existem coisas que não dá. Então aquela história do paralítico, que os 4 amigos dele colocaram ele pelo telhado. Aquela história está falando de quê? Aquele cara não tinha como chegar em Cristo sozinho. Ele precisava de ajuda. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu preguei sobre isso, Deus falou muito comigo. Porque tem muita coisa que a gente faz sozinho. Mas então, as coisas mais profundas que nós precisamos de mudança e de um milagre, geralmente nós precisamos de outros. E Deus faz que seja assim, para que Ele não trate só a paralisia, Ele trate essa humildade também. Entende? E quando você reconhece Deus, obrigado, porque o Senhor colocou pessoas. Cara, e a gente fala muito de vulnerabilidade, é bonito postar sobre isso, é a geração que quer ser vulnerável. Legal, vulnerabilidade é importante, mas para mim a maior expressão de vulnerabilidade não é fazer um vídeo contando o seu problema. A maior expressão de vulnerabilidade é você ter alguém mais maduro, que você sabe que vai te exortar em Cristo, e você consegue se abrir para essa pessoa. Vulnerabilidade não é encher a cara e falar porque está bêbado. Vulnerabilidade é poder de maneira consciente dizer, eu quero abrir essa área para você, quero dizer que tem sido difícil, eu tenho essa dificuldade, mas eu acredito que você pode ser bênção na minha vida, você pode me ajudar. Entende? Pessoas que podem contribuir, pessoas que podem te abençoar. Então, um coração ensinável, um coração livre, um coração transparente, vai ser uma chave para isso. E por fim, aprenda a ser fraco. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu demorei para falar, abre sua Bíblia. Meu Deus, estou até em crise aqui. Eu citei bastante coisa. 2 Coríntios, capítulo 12. E vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 10. São 10 versículos.
Interessante que o começo, você vai ver que não tem muito sentido o que eu estou falando, mas eu quero ler o contexto. Estava meditando nisso agora há pouco, e fazendo esse último ponto, e deixando Deus falar comigo, e o Senhor falou muito comigo. Eu creio que a gente vai terminar praticando o que a gente vai ler aqui e vai entender. Eu queria chamar os irmãos do louvor, por gentileza. Nós vamos já caminhar para o encerramento. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Paulo está falando. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem, Paulo está falando dele, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Diga uau. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois eu estaria dizendo a verdade. Mas eu não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz e mergulhado das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Diga aleluia. Interessante que a Bíblia ela fala por si só. Mas por que eu li todo o contexto? Paulo tinha experiência com Deus. Paulo tinha muitas experiências. O que nós podemos ver nesse texto é que por mais maravilhosa que você tenha experiências com Deus, por mais valiosas revelações que você possui, nada substitui o processo de você depender da graça. Nada substitui uma vida com Deus, lidando com as suas fraquezas. Não estou falando de alguém começando a vida cristã. Ele está olhando para 14 anos atrás, depois da revelação. Não é que ele teve a revelação hoje, é imaturo ainda e amanhã está falhando. É que ele tem 14 anos atrás de uma experiência que ele não esquece, uma experiência que ele julga que só ele teve. E é interessante quando eu conheço pessoas que teve experiência de arrebatamento, elas não conseguem também não falar disso. E quando eu vejo Paulo contando isso 14 anos depois, eu entendo. E vejo quão maravilhoso é isso e quão possível, porque é bíblico isso. Se você tem inveja ou fala mal disso, peça a sua experiência. Mas a questão é, você pode ter experiências a ponto de você sentir que foi arrebatado. Nós conhecemos algumas pessoas que teve assim, o pastor Deno teve experiências assim. Às vezes ele conta pela 1000ª vez que eu já ouvi. Eu tenho que ter paciência e ouvir de novo. Porque Paulo está contando de novo aqui também. Interessante que o aspecto mais louco é, Paulo tinha muita revelação, mas ele tinha consciência que quanto maior o nível de revelação, e o que ele viu no céu, gente, é graça, é amor, é fidelidade, e tudo que ele nem consegue falar. Eu estou falando aqui como Deus, o que nós conhecemos de Deus. Mas agora imagina a profundidade da revelação sendo testada com a superficialidade da vida dele. Imagina o conflito. Cara, eu fui arrebatado, Deus me chamou para algo tão especial, mas eu peço algo simples e isso não sai da minha vida. E aí ele descobre por quê. Para que ele aprendesse a ver o poder se aperfeiçoando na fraqueza dele. Onde eu quero entrar isso com crise? Todas as crises que você passa vão poder mostrar sua força ou sua fraqueza. Cara, sabe quem vive na crise e não sai dela? Quem é forte. Por exemplo, tem que ser muito forte para continuar magoado e não ir resolver. E passar o tempo e continuar magoado. Só os fortes demais conseguem permanecer com uma mágoa no coração. Só os fortes demais conseguem conviver com pecados não confessados e histórias não tratadas. Só fortes demais conseguem viver com medos que ele nunca abre, que ele continua com eles. Mas quem é fraco, resolve logo. Quem é fraco, se rende logo. Quando você é fraco, por que quando eu sou fraco, eu sou forte? Porque toda vez que eu sou fraco, reconhecendo a minha limitação,
e o poder de Deus, o Senhor pode me revelar o amor dele, e o Senhor pode se manifestar na minha vida. Então, cara, interessante que nós falamos aqui sobre para onde você olha nas crises. E quando nós vemos um gigante cair na Bíblia através da vida de Davi, nós vemos um homem frágil, um homem menor do que o desafio, derrubando aquilo que é maior, aquilo que estava ameaçando todo Israel. Interessante que Golias e gigantes continuam caindo diante de pessoas frágeis que confiam em Deus. E todos nós temos gigantes. Geralmente a crise vem, eu falei aqui sobre crise, diante de algo que você não tem controle. Geralmente você não tem controle de algo que parece maior do que você. E eu quero te falar a verdade, tem coisas que são maiores que você, mas não tem nada maior do que Deus. Tem coisas que, eu tenho que ser franco com você, são mais fortes do que você. Paulo está falando isso aqui. Eu só vou me gloriar na minha fraqueza. O que é gloriar? É seu ponto de exultação. Eu só vou poder falar com alegria, me orgulhar do que eu não posso, não do que eu posso. Paulo não termina assim. Isso não é uma mensagem de mediocridade. Isso não é uma mensagem de desistência. Por quê? Porque não acaba aí. O mesmo Paulo vai dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você sabe que o genuíno tudo posso virá do genuíno nada posso. Quando eu consigo dizer eu nada posso, eu vou poder dizer um dia eu tudo posso. Vou te explicar. Todos nós vamos ter que chegar no final de nós mesmos e da nossa capacidade para poder dizer, nada eu posso fazer sem ti, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. O fim de qualquer experiência com a graça é conquista, é alegria, é coragem, é fruto. Por quê? Porque agora eu saio da equação. Porque qual que é o problema? Achar que eu posso alguma coisa. Porque eu vivo só naquilo que eu posso. E o que eu posso é muito pouco. E é ilusão, porque eu não posso nada, diz a Bíblia. Quanto mais rápido eu consigo chegar no nada posso. Deus, eu tenho palavras sobre isso. Deus, pessoas falaram isso para mim. Deus, eu sinto que eu quero viver isso. Mas enquanto eu acho que eu posso fazer pelo menos metade do que Deus quer para mim, eu estou iludido, porque eu não posso nem começar. E aí eu vou me frustrar. Aí a crise da frustração é uma crise real. Porque enquanto eu olho para mim, eu quero te falar, não vai resolver. A autoajuda não resolve. Falar para si mesmo não resolve. Cursos maravilhosos tem por aí, resolve durante 6 meses. Mas o Evangelho resolve para sempre. Quando eu digo nada posso, mas Ele pode todas as coisas. E agora que eu estou nele, eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas como eu vou me fortalecer se eu não reconheço que sou fraco? Para quem não vai dar força? Para quem já se acha forte. Toda crise você precisa aprender a ser fraco. Em qualquer uma das crises, limitação, desafio da sua história. Quando você é fraco, diz, Senhor, eu não posso mudar meu passado. Eu não posso mudar o que fizeram comigo. Deus, eu não posso em mim mesmo construir uma nova história. Não posso. Estão dizendo que eu posso por aí. Mas deixa eles dizer, eu só fico com a Bíblia. Eu nada posso fazer sem ti. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a resposta. O Senhor é a torre forte. O Senhor é meu Pai. O Senhor me deu a sua identidade. O Senhor diz que eu sou justo, que eu sou santo, que eu sou filho. Há uma herança para mim. Se o Senhor diz, então eu me posiciono como um filho. Do nada posso, eu saio para o tudo posso. As pessoas poderão entender por que eu falo tudo posso. E eu não vou ter tempo para explicar. E pode achar que eu sou arrogante. Mas por trás de um tudo posso, Paulo está dizendo, teve muito nada posso. Deus, tira de mim. Minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O problema é quando você acha que a graça é algo menor do que a resposta que você está pedindo. Paulo não pensou assim. A gente pensa que assim, a gente acha que saiu o espinho da carne, vou fazer aqui algo para você entender. A gente acha que saiu o espinho da carne é algo grande. Eu estou pedindo, cara, o pedido de Paulo para o espinho da carne sair, é tudo que Paulo consegue ver que ele precisa. É como se fosse aqui. É do tamanho de Paulo. O espinho da carne é do tamanho de Paulo. É o que ele consegue ver que está atrapalhando ele.
Quando ele pede, Deus tira o espinho da carne, Deus diz que não, qual que é o nosso problema em ver esse versículo? É achar que Deus está dizendo, não, a minha graça te basta, que a graça é aqui. Cara, não precisa pedir tanto, a graça é menor. Esse é o entendimento errado desse versículo. A gente acha que Deus negou o que ele pediu para dar algo menor. Se contenta com a graça. Não precisa pedir para sair o espinho. A Bíblia não está falando disso. Quando ele pede, Deus, tira o espinho da carne. Deus não está mostrando algo menor, nem do mesmo tamanho do espinho da carne que atrapalha ele. Deus está dizendo, tem algo maior do que esse pedido. Tem algo maior do que você acha que você precisa. É a minha graça, é a minha graça, é a minha graça, que não vai simplesmente remover as suas fraquezas. Não, eu vou usar as suas fraquezas, e ainda com elas, eu vou te usar para impactar uma geração, e fazer mais do que você pode pedir, e muito mais do que você pode pensar. Você acha que quando você vai para uma crise diante de Deus, Ele vai te dar algo menor que você está pedindo? Mas você descobre um Deus que diz, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A vida sem limites que eu tenho para você é feita através dos seus limites. O que você está pedindo 3 vezes para achar que merece que saia, eu te dou muito mais sem merecer. A minha graça, ou seja, o que eu posso fazer sem você merecer, o que eu posso fazer sem você ter capacidade, o que eu posso fazer sem você achar que foi escolhido para fazer, eu faço sem que você mereça. A minha graça é suficiente. Não é se contentar com algo menor, é olhar para outra coisa, é olhar para outro prisma. Não é sobre ter a exclusão de um problema, é sobre entender que Deus usa os problemáticos. É entender que é muito mais do que não falhar. É saber que o amor de Deus nunca falha. Os gigantes continuam caindo diante de homens frágeis que confiam num Deus grande. Os seus gigantes vão cair nessa noite diante de um Deus que você serve. Feche os seus olhos onde você está.